Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pode se assentar em nome de Jesus. Estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Eu demorei para ver esse dia, mas chegou, né? O pastor Everson sentado no banco, ouvindo um pregador trazer a palavra do Senhor. Deus abençoe, pastor. Fico feliz de ter a sua presença, os demais irmãos. E quero dizer que é uma alegria nós podermos estarmos juntos aqui, reunidos como igreja, compartilharmos a palavra do Senhor. Esta semana eu estive meditando no texto que eu quero compartilhar com os irmãos, e quero dizer que ele falou muito comigo, me trouxe muita edificação, reflexão para a minha vida cristã, e eu tenho certeza que irá falar com cada um dos irmãos, não porque eu estou pregando, mas porque Deus usa a nossa vida através do seu Espírito para falar com a igreja. Pastor Everson já orou por nós, então eu quero aproveitar o tempo que nós temos, né? Vamos remir o tempo. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, o capítulo de número 5. Capítulo de número 5, eu quero ler com a igreja do versículo de número 13 ao versículo de número 16 apenas. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Está ali, a Carla colocou para nós. Muito obrigado, Carla. Do verso 13 ao verso 16, todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade edificada sobre um monte, ou melhor, esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Deus abençoe por esta palavra, amados irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu quero nesta noite, através desta palavra, trazer aos nossos corações uma reflexão sobre a nossa vida cristã. Na verdade, é um autoanálise, um autoexame para cada um de nós, como cristãos individualmente e como igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus. Esta palavra, ao mesmo tempo que ela nos fortalece para permanecermos no caminho correto, ela também nos traz um alerta sério sobre o perigo de nos desviarmos dele. Vivemos em tempos em que, infelizmente, nós temos ouvido e presenciado nas mídias sociais muitos escândalos envolvendo cristãos, e aqui quando eu falo cristãos, eu falo de modo geral, membros, pastores, denominações evangélicas, denominações cristãs, e essas coisas elas nos fazem
repensar como nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo. E qual é o nosso testemunho diante deste mundo corrompido pelo pecado. Sempre lembrando das palavras que Jesus nos disse em Mateus 18:7. É inevitável que venha os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. A palavra de Deus em Gálatas 6:7 diz: pois de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Diante disso, torna-se necessário sermos confrontados com a palavra de Deus, verdade que tem poder por meio da ação do Espírito Santo, aleluias, de em nós produzir correção, repreensão, ensinamento e instrução, desde que nós estejamos com o coração aberto, sincero e humilde diante de Deus, porque a palavra do Senhor, em Apocalipse 2:7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos permitir que a palavra entre os nossos corações, transforme tudo o que precisa ser transformado e deve ser transformado. Pois a palavra de Deus em 1 Coríntios 10:31 diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Esse é um dos propósitos da palavra de Deus para cada um de nós, como cristão, como eu disse, individualmente, ou como igreja do Senhor de forma coletiva. É gerar edificação pessoal e coletiva, e que tudo seja para a glória de Deus. Amados irmãos, eu fiz esta breve introdução para que nós possamos compreendermos o cerne desta mensagem que eu intitulei esta noite de Sal e Luz, a missão do cristão em um mundo corrompido. Sal e luz, a missão do cristão em um mundo corrompido. Quando nós lemos esse texto, e ele é conhecido de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha por alguns, que foi proferido por Jesus a partir do capítulo de número 5, finalizando no capítulo de número 7, nós percebemos que Jesus, nestes capítulos, ele traz ensinamentos profundos para as nossas vidas. E a exemplo desses ensinamentos, ele nos traz esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, que muitas vezes nós meditamos, mas não temos o cuidado de nos aprofundarmos nele, e acabamos não compreendendo plenamente a mensagem que ele deseja nos transmitir. Por isso, quando nós lemos a palavra, se faz necessário que nós meditemos na palavra, que nós guardemos a palavra e que nós pratiquemos a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita somente para ser lida, mas para ser meditada, guardada e praticada. Por que eu faço essa ressalva? Porque nesse texto que nós acabamos de ler, que é muito conhecido de todos nós, Jesus disse aí no versículo de número 13, ele disse o seguinte: vós sois o sal da terra. E no versículo de número 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Nós já lemos esse texto inúmeras vezes, não é verdade, pastor? Os irmãos também já leram esse texto inúmeras vezes, eu já li esse texto inúmeras vezes. Nós achamos essa declaração de Jesus edificante, maravilhosa. Nós repetimos essas palavras em nossas reuniões, evangelismos, em nossas orações. Aliás, ela faz parte do nosso vocabulário cristão. Mas a pergunta que precisa ser feita nesta noite é: será que compreendemos verdadeiramente a seriedade
e a responsabilidade destas palavras? Será que entendemos na prática o que significa ser sal e luz? Para compreendermos melhor, nós precisamos voltar ao contexto histórico e cultural da época, onde Jesus declarou estas palavras, e nós então precisamos, a partir do conhecimento histórico e cultural da época, nós precisamos aplicar essa verdade à nossa vida cristã hoje. É fato que Jesus usou dois elementos essenciais da vida cotidiana daquela época, o sal e a luz, como figuras de linguagem, como metáforas para nos ensinar lições espirituais profundas que continuam falando conosco de maneira poderosa, como eu disse, até os dias de hoje. Amados irmãos, quando Jesus diz no verso 13: vós sois o sal da terra, nós podemos entender que Ele está destacando o nosso valor e a nossa missão. Naquela época, o sal era muito valioso. Ele era tão valioso que, em alguns momentos da história, os soldados romanos recebiam os seus salários como pagamento em sal. Daí surge a palavra salário, do latim salarium. Então o sal era muito valioso naquela época. Além de ser muito valioso, o sal possuía funções essenciais na vida das pessoas. Ele era usado para conservar alimentos, para temperar e também como remédio medicinal. Eu preciso trazer ao contexto para que nós possamos entendermos o cerne desta mensagem. Então, meus amados irmãos, vejam só, há cerca de 2000 anos atrás, não existiam geladeiras, não existiam conservantes químicos. Se o peixe, a carne ou o queijo não fossem salgados, apodreciam rapidamente. Sendo assim, ao usar a metáfora do sal, Jesus transmite aos seus discípulos daquela época e a todos nós hoje uma mensagem clara. Ou seja, aleluias, vocês têm valor, vocês são essenciais, vocês têm uma missão nessa terra. Eu fiquei maravilhado, irmãos, quando eu comecei a buscar o entendimento, porque Jesus disse: vocês são o sal da terra. Como eu disse, às vezes a gente lê esse texto e a gente passa por cima desse texto e a gente não se detém nesse texto e procura entender o significado das palavras de Jesus. E nós sabemos que as interpretações da palavra não estão na superfície, elas estão mais aprofundadas, é como as pérolas no mar. Nós precisamos nos aprofundarmos para entendermos as palavras de Jesus e aplicarmos na nossa vida. Então Jesus, em outras palavras, Ele está nos ensinando que nós cristãos e os membros da sua igreja contribuímos para que este mundo não apodreça completamente pelo pecado, aleluias, porque sem o sal o alimento estraga, sem o testemunho do cristão e da igreja, este mundo já teria se perdido por completo. Então essa declaração de Jesus, ela nos dá como cristão e como igreja do Senhor a responsabilidade de levarmos o evangelho de Jesus Cristo, como Ele disse em Mateus 28, ide e pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós sabemos que só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Então quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, além de Ele dizer que nós somos valiosos e nós servimos para conservar este mundo, para que ele não apodreça pelo pecado, Ele também diz que nós, como sal da terra, nós damos sabor, nós damos gosto a este mundo, amados irmãos, aleluias.
Quando nós lemos Colossenses 4:6, Paulo escreve: a vossa palavra seja temperada com sal. Olha que maravilha! A vossa palavra seja temperada com sal. Isso nos ensina, como cristãos, que as palavras que saírem da nossa boca têm que ser palavras de edificação, exortação e consolação. Pois o próprio Jesus disse em Lucas 6,45, no final do texto, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Palavras torpes, palavras inúteis não podem fazer parte do nosso vocabulário cristão. Pois Jesus disse, ele mesmo disse em Mateus 12,36, pois de toda palavra frívola os homens darão conta no dia do juízo. Amados irmãos, isso não significa apenas palavras ociosas, sem proveito moral ou espiritual, ou palavrões, mas isso inclui fofocas, mentiras, zombarias, palavras que ferem e levam outros a erro. Jesus, como eu já disse, ele se referiu aos cristãos como sendo o sal da terra. Então nós somos valiosos, nós somos essenciais para que esse mundo não apodreça pelo pecado, porque o sal tinha a propriedade de conservar os alimentos. Ele diz também que nós damos sabor a este mundo com as nossas palavras de edificação, exortação, consolação. Aonde nós chegamos, as nossas palavras têm que ser palavra de bênção e não palavra de maldição na vida das pessoas. Mas ele também disse, através desse contexto, nós podemos interpretar que nós somos como o remédio para este mundo. E se nós entendermos que este mundo está espiritualmente doente, enfermo pelo pecado, nós compreenderemos que nós, como cristãos, nós somos o sal da terra, porque nós carregamos o remédio capaz de curar a enfermidade deste mundo, e esse remédio tem nome, ele se chama Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, vós sois o sal da terra. Nós, como sal, nós temos essa característica de cura. Nós carregamos em nós o remédio que vai curar esta humanidade, esse mundo pecaminoso. Nós temos o remédio chamado Jesus Cristo. E Jesus, isso é tão verdade, porque Jesus, ele tratou o pecado como uma doença espiritual, quando ele disse em Marcos 2,17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então Jesus tratou o pecado como uma doença espiritual. Ficamos maravilhados ao entender que Jesus nos considera sal da terra, atribuindo a cada cristão e a sua igreja características essenciais como a do sal, ou seja, valor, conservação, sabor e cura. Não é maravilhoso você receber de Jesus nesta noite esta afirmação? Meu filho, você é o sal dessa terra. Aleluias. Eu e você somos o sal dessa terra. Eu e você, como igreja, somos o sal dessa terra. Eu fiquei maravilhado em entender o porquê Jesus usou a metáfora do sal para se referir aos seus discípulos que lhe ouviam ao pé daquela montanha. E essa palavra é para nós hoje como cristãos. Nós somos o sal dessa terra, aleluias. Porém, eu também fiquei muito preocupado, porque ao mesmo tempo que o contexto diz que nós somos o sal dessa terra, Jesus nos traz um alerta muito sério, no versículo ainda de número 13, quando ele diz que o sal pode perder o seu sabor, o seu gosto, ele pode se tornar insípido, pastor. O sal pode perder o seu sabor, ele pode perder o seu gosto, ele pode se tornar insípido. E para que a gente possa entender melhor, está aí no contexto do versículo 13, na parte B, Jesus diz, mas se o sal perder o seu sabor, para que servirá? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Naquela época o sal ele podia perder o seu sabor. Eu fui pesquisar, o sal poderia perder o seu sabor quando ele era misturado com outras substâncias, como gesso. Então essa declaração de Jesus, ela nos ensina uma verdade profunda para mim, para você nesta noite. O cristão pode perder as suas características espirituais, tornando-se sem graça, vazio e sem sentido. Ele pode perder o seu valor, deixar de conservar, deixar de dar sabor e deixar de ser instrumento de cura. E isso tudo acontece quando o cristão começa a se misturar com o mundo. Ele perde a sua identidade, ele perde o seu testemunho, ele perde a sua influência. Por isso que Tiago 4 diz: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso não significa perder a salvação, meus amados irmãos, mas perder o propósito, perder a autoridade espiritual, perder a relevância. Ao mesmo tempo que eu fiquei maravilhado, lisonjeado em saber que eu sou o sal da terra, Jesus também colocou uma responsabilidade muito grande na minha mão e na sua mão, quando ele disse que o sal pode perder o seu sabor. Aí começa a fazer aquilo que eu disse no início, uma autoanálise da nossa vida cristã. Nós precisamos de quando em quando fazer uma autoanálise, examinarmos a nós mesmos. Jesus não nos chamou, amados irmãos, para sermos sal apenas dentro do saleiro, dentro da igreja, no domingo à noite, não. Nós somos sal da terra, aonde quer que nós estivermos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na faculdade, onde quer que Jesus nos leve, nós temos que ser o sal dessa terra, meu irmão e minha irmã. Nós temos que ser o sal dessa terra. E eu olhando para Jesus, eu começo a ver a sua vida, o seu ministério de pregação itinerante. Ele pregou em aldeias, ele pregou em cidades, ele pregou em povoados, ele pregou em barcos, ele pregou no monte, como nós acabamos de dizer aqui. Jesus estava pregando sobre o monte. Enfim, ele foi em busca dos pecadores, até comeu e bebeu com eles, mas ele estava junto para influenciar e não para ser influenciado pelo pecado. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, nós precisamos amar a todos, nós precisamos pregar o Evangelho, mas nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos nos contaminarmos com aquilo que nos torna impuros e sem sabor. Quando nós lemos 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22, o apóstolo Pedro diz: se depois de terem escapados das corrupções deste mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e voltar a se envolver nelas, e serem vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. E ele termina dizendo um provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao lamaçal. 1 Coríntios 10, 12, Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amados irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida cristã é uma luta diária contra a nossa carne, a nossa natureza humana pecaminosa, a nossa luta também diária contra o mundo e contra o diabo. Nós não podemos negligenciarmos isso. Por isso que Paulo nos orienta a pelejarmos a boa peleja da fé. Quando nós lemos a palavra de Romanos 15, 4, lá está escrito que tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. E disso nós não temos dúvida. Ela nos dá exemplos de personagens bíblicos que foram chamados para ser sal, mas não vigiaram e perderam o seu sabor. E eu listei alguns aqui para nós falarmos rapidamente. A palavra de Deus nos fala de Sansão.
Sansão foi cheio do Espírito Santo, mas ele brincou com o pecado, ele entristeceu e apagou o Espírito Santo em sua vida. Perdeu sua força, foi preso pelos inimigos, teve os seus olhos furados e morreu. E lá em Juízes 16:20 diz: porém não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. É muito sutil, irmãos, quando nós começamos a fazer coisas que nós não deveríamos como cristãos. Nós começamos a pecar e muitas vezes o pecado não traz mais pesar no nosso coração e nós vamos se acostumando e isso vai entrando de forma sorrateira na nossa vida e é muito perigoso. Olha aqui o exemplo de Sansão, ele brincou com o pecado. E olha o que aconteceu com ele. Eu olhando para as escrituras, pastor, eu vejo Saul. Saul foi rei ungido, mas ele perdeu a sua autoridade espiritual quando ele resolveu desobedecer de maneira deliberada a palavra de Deus, a vontade de Deus. Também teve um fim trágico. Nós encontramos Salomão. Ele foi o homem que construiu o templo de Israel, mas ele perdeu as suas características de sal da terra quando ele se envolveu em alianças pagãs com outras nações, quando ele se envolveu com mulheres estrangeiras que o levaram a praticar a idolatria. Irmãos, vejam só, nós encontramos também o povo de Israel. Deus chamou eles de nação, de reinos e sacerdotes. Eles foram chamados por Deus para influenciar as outras nações, mas em vez de influenciar as outras nações, eles foram influenciados pelas demais nações. Eles também perderam o sabor, pastor. Eles eram sal, mas eles acabaram perdendo o gosto, perdendo o sabor. Eles se tornaram insípidos. Então, a mensagem para nós como igreja é que Israel pecou. Israel, ele falhou na sua missão. Então Deus levantou a sua igreja, eu e você, e nós não podemos falhar nessa missão de sermos o sal da terra. Amados irmãos, nós temos também no Novo Testamento, nós temos Judas Iscariotes. Ele esteve ao lado de Jesus, mas ele perdeu o seu sabor quando a palavra de Deus diz que ele era ladrão. Ele furtava ali da bolsa dos apóstolos o dinheiro. Misericórdia. Ele resolveu trair Jesus, e nós podemos entender que ele, quando andou com os 12, ele curou enfermos, ele fez possivelmente milagres no meio daqueles apóstolos, mas ele perdeu o seu sal quando ele resolveu ir para o lado do mal, do pecado. Ele perdeu o seu sabor, ele ficou insípido, irmãos. E para terminar os exemplos, eu termino com o exemplo da igreja de Laodiceia. Nós precisamos também falar de uma igreja. Essa igreja, ela se achava poderosa, ela se achava rica, mas ela perdeu o seu sabor, porque Jesus estava para o lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Jesus estava para o lado de fora, mas Jesus chamou essa igreja ao arrependimento, dizendo que ela era miserável, que ela era pobre, que ela era cega, que ela era nu. Amados irmãos, olha os exemplos que nós demos aqui, de homens, de uma nação, de uma igreja que perdeu o seu sabor, ficou insípido, amados irmãos. Isso é muito sério para a nossa vida cristã. Amados irmãos, nós não podemos negligenciarmos a responsabilidade que Jesus nos deu de sermos o sal, pastor, dessa terra. Aleluia. Eu e você somos o sal dessa terra, amados irmãos. Romanos 14:12, Paulo diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Hebreus 12:6 diz que Deus corrige aquele que ama e castiga aquele que tem por filhos. Vejam só, irmãos, eu não estou pregando uma mensagem de ameaças. Não, eu estou pregando a palavra de Deus, porque quando eu comecei a ler esse texto, Deus foi me levando a esses contextos que eu estou trazendo para vocês, e isso me maravilhou e me fez estar mais vigilante com a minha vida cristã,
como eu estou andando, como eu estou testemunhando o Evangelho de Cristo diante da igreja, diante das pessoas, por onde nós vamos, por onde Deus nos leva. É essa a mensagem, amados irmãos. Então nesta noite a palavra de Deus, ela nos chama para a responsabilidade de sermos o sal dessa terra. E eu lembrei do pastor Everson, coloquei a frase aqui porque eu sempre digo para ele sempre diz isso para nós, e essa frase eu pensei dele. Ele diz o seguinte, que graça sem responsabilidade não é graça, amados irmãos, é desgraça. Graça sem responsabilidade não é graça, é desgraça. Então eu quero que você entenda o tamanho da grandeza dessa declaração de Jesus para cada um de nós aqui como igreja e como cristãos individualmente. Aleluias. Amados irmãos, vejam só, Jesus disse no versículo 13, que nós somos o sal dessa terra. Mas ele também fez outra declaração poderosa no versículo de número 14, quando ele diz, vós sois a luz do mundo. Maravilhas. Então a minha mensagem, ela se traduz em 2 temas apenas. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E eu comecei a me perguntar o que Jesus quis dizer quando ele disse que eu sou a luz do mundo, que você é a luz do mundo, que a igreja de Cristo é a luz do mundo. Eu comecei a pensar, então eu fui para a Bíblia, porque nós aprendemos na hermenêutica bíblica que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então eu comecei a buscar nas Escrituras e eu entendi que Deus é o Pai das luzes, aleluia. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, logo nós entendemos que Deus é o Pai das luzes, porque lá em Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, nós já aprendemos que Deus é o Pai das luzes. Nós aprendemos também que Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas, diz João 1,9. Pois o próprio Jesus em João 8,12, ele mesmo declarou, eu sou a luz do mundo. Então nós entendemos que Deus é o Pai das luzes, Jesus é a luz do mundo. Quando nós estudamos a palavra, nós entendemos também que a palavra, ela é luz para os nossos caminhos, diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então se nós entendemos que Deus é luz, Jesus é luz, a palavra é luz, agora nós aprendemos pela declaração afirmativa de Jesus, que quando Ele nos chama de luz do mundo, Ele está se referindo na nossa filiação espiritual, através do Espírito Santo, que também é luz, que age como luz, porque Ele nos transformou em filhos das trevas para filhos da sua gloriosa luz, aleluias. Eu comecei a pensar, porque a obra do Espírito Santo em nós, quando Ele nos regenera, quando Ele nos justifica, quando Ele nos santifica, ratifica aquilo que Paulo escreveu, pastor, em Efésios 5,8, quando ele diz, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Então, meus amados irmãos, essa luz que brilha em nós, e através de nós é a presença do Espírito Santo, que reflete a imagem de Cristo em nossas vidas, aleluias. Então quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele está falando da nossa filiação como filhos da luz, como os filhos de Deus, como nascidos do alto pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos transportou do reino das trevas para o reino da sua gloriosa luz. Aleluias, amados irmãos, nós somos a luz deste mundo. A igreja é a luz deste mundo, amados irmãos. E Jesus, nos versículos seguintes, Dimas gosta de acompanhar, versículo 14 e 15, ele diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se esconde uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador,
e ilumina a todos que se encontram na casa. Parafraseando, ou em outras palavras, como você prefere, Jesus está dizendo que a luz que está em nós não pode ficar escondida, pastor. Ela não pode ser apagada, ela tem que iluminar, as trevas não podem vencê-las, aleluias, porque Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. O Salmos 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ser luz do mundo neste contexto, segundo o versículo 16, é viver de modo que as nossas obras sejam vistas pelos homens e o nome do Pai Celestial seja glorificado. Nós sabemos, amados irmãos, que nós não somos salvos pelas obras. Paulo diz isso em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas nós sabemos que nós temos obras, porque nós já somos salvos, não para sermos salvos. Então, quando nós temos boas obras, nós testificamos que nós somos o sal dessa terra, a luz deste mundo, e o nome do Pai é glorificado, o nome do Pai Celestial é glorificado entre os homens através da nossa vida, aleluias. Ser luz e andar na luz é mantermos comunhão uns com os outros, como diz 1 João 1,7, porque quem diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, mas aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, diz João, 1 João 2, do versículo 9 ao versículo 10. Amados irmãos, mas também nesse contexto, pastor, de sermos a luz do mundo, em outro contexto, mas dá para nós aplicarmos nesse texto de hoje. Jesus diz, para que nós não venhamos deixar de ser luz e sermos trevas, porque ele diz em Lucas 11:35, vê pois que a luz que há em ti não seja trevas. Nesse contexto Jesus está falando, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. Se o nosso olhar for mau, nós seremos trevas, mas se o nosso olhar for bom, pastor, o nosso corpo terá luz. E como é isso, irmão Marcos? É o olhar de preconceito, é o olhar de superioridade, é o olhar de inveja, é o olhar de maldade, é o olhar de vaidade. Se o nosso olhar para o nosso irmão for um olhar mau, o nosso corpo será trevas. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que essa luz que há em nós não seja trevas. Jesus nos comissionou para sermos sal e luz do mundo, e nós precisamos ter muito cuidado para nós não sermos pedra de tropeço e motivo de escândalo para as pessoas das quais nós nos relacionamos. Por que eu comecei dizendo que hoje nós ouvimos muitos escândalos nas mídias sociais, envolvendo cristãos e igrejas evangélicas? Olha aqui, irmão, muitos perderam o sal, muitos deixaram de ser a luz deste mundo, porque foram dando espaço, não tinham mais o pesar pelo pecado, foi se conformando com este mundo, e Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amados irmãos, olha só o que estava acontecendo já na época do apóstolo Paulo. Quando nós lemos Romanos 2:24, ele diz que o nome de Deus estava sendo blasfemado pelos gentios por causa dos judeus. Olha que coisa grave, amados irmãos.
A hipocrisia do povo judeu, falava uma coisa e vivia outra, estava fazendo com que os gentios blasfemassem contra o povo judeu, o povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus. E hoje, como igreja, como cristão, nós somos povo de Deus, nós somos separados por Deus. E eu fiquei pensando, pastor, Jesus também disse para os fariseus que eles não entravam no reino e não deixavam aqueles que queriam entrar. Eles ficavam na porta, impedindo que aqueles que quisessem entrar, entrassem no reino. Então eu posso usar esses textos para trazer para nós uma analogia nesta noite. Será que o nome de Deus não está sendo blasfemado aí fora por causa de nós cristãos? Por causa do nosso péssimo testemunho que nós estamos dando como igreja e como cristão individualmente, pastor? Eu comecei a pensar nisso. Muitas vezes nós estamos sendo pedra de tropeço, motivo de escândalo. O nome de Deus está sendo blasfemado por conta de nós cristãos. Nós estamos impedindo aqueles que querem conhecer o Evangelho de conhecer o Evangelho, porque nós não estamos dando um bom testemunho. Nós estamos fazendo coisas que não deveriam fazer. Ao invés de nós influenciarmos o mundo, nós estamos sendo influenciados pelo mundo. Nós estamos trazendo muitas vezes o mundo para dentro da igreja, e o mundo que eu digo aqui é o sistema pecaminoso. E Deus está falando para nós nesta noite que nós somos o sal dessa terra, que nós somos a luz deste mundo, que nós não venhamos perder o sabor, que nós não venhamos deixar que essa luz se transforme em trevas em nossas vidas. Amados irmãos, quantas vezes vocês já ouviram, eu já ouvi, muitas pessoas dizendo: eu ser cristão igual aquele ali, aquele fulano, aquele ciclano, misericórdia. Até usa um jargão evangélico, porque ele vê o testemunho daquele irmão que se diz cristão, mas o testemunho dele é mau, é um péssimo testemunho, é um mentiroso, é um orgulhoso, é um fofoqueiro, é um avarento, e por aí vai. Então ele fecha a porta do reino, então ele escandaliza, ele faz com que o nome de Deus seja blasfemado. Olha o perigo, irmãos. Tem um padre católico, São Francisco de Assis, que ele diz: pregue o Evangelho, se preciso com palavras. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos olhando, amados irmãos. E qual é o testemunho que nós estamos dando, pastor? Será que nós temos sido verdadeiramente o sal dessa terra, a luz deste mundo? Mas a palavra de Deus em Tiago 1:22 diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, porque aquele que ouve e não pratica, ele engana a si mesmo. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Já estou terminando. Amados irmãos, para nós podermos concluir, nós entendemos nesta palavra que, como sal, nós somos valiosos para Deus. Nós fomos chamados a conservar este mundo, a dar sabor com palavras de graça, a levar o remédio, Jesus Cristo, que cura a enfermidade espiritual do mundo. Mas como foi dito aqui, nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos perder o sabor, para que nós não venhamos nos tornarmos insípidos. Como luz deste mundo, nós somos chamados a refletir a Cristo, a dissipar as trevas por onde passarmos, a viver uma fé visível, prática e transformadora, mas sempre vigilantes também, para que essa luz que há em nós não se transforme em trevas. Infelizmente, muitos de nós, e eu me incluo aqui, nós deixamos muitas vezes de ser sal e luz dessa terra, porque nós abandonamos, pastor, a busca de vida diária, de comunhão com Deus. Nós abandonamos a leitura da palavra, nós abandonamos, oh meu Deus, a oração. Então nós começamos a perder
o nosso brilho, nós começamos a perder o nosso sabor, nós não conseguimos influenciar, nós não conseguimos mais ter poder espiritual. Amados irmãos, a gente começa a se tornar um cristão cabisbaixo, a gente vem para a igreja só para cumprir um rito, mas nós não viemos com o coração aberto para glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós já estamos como esse sal, e essa luz que perdeu o gosto, que perdeu o brilho, mas muitas vezes falta humildade para nós reconhecermos que nós precisamos muitas vezes mudar muitas coisas na nossa vida cristã. Essa é a palavra de Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, amados irmãos. Isso é muito sério, isso é maravilhoso, isso nos dá muita responsabilidade de vivermos aqui, pastor, diante desse mundo, como eu disse, esse mundo de corrupção que jaz do maligno. Se nós não fazermos a diferença, mas nós estivermos misturados, como que nós podemos fazer a diferença e trazer pessoas, os perdidos, se nós não conseguimos nem dar um testemunho de quem nós somos no meio dessa geração corrompida? Quando eu olho para as Escrituras, eu acho maravilhoso quando Deus olha para a terra e Ele vai destruir a terra, oh meu Deus, e Ele olha e Ele encontra um justo na terra, Noé. Ele diz que Noé achou graça aos seus olhos. Noé era um homem justo, era um homem reto, e ele não destruiu toda a humanidade porque havia um justo naquela geração, pastor. Quando Deus também está ali numa conversa com Satanás, Ele diz para Satanás, Jó 1,8, viste o meu servo Jó, um homem justo, reto, temente a Deus e se desvia do mal. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e o mal. A palavra de Deus diz também, lá em Amós 3,18, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus, porque Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Aleluias. E essa palavra é para mim, para você nesta noite, irmãos, uma palavra de reflexão, uma palavra de autoanálise, para que nós possamos sair daqui hoje pensando e se examinando a si mesmo. Senhor, será que eu estou sendo o sal dessa terra? Será que eu estou sendo verdadeiramente a luz deste mundo em meio a essa geração corrompida? E eu termino essa mensagem com Filipenses capítulo 2, versículo 15, quando Paulo diz, para que vos torneis irrepreensíveis no meio de uma geração pervertida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Jesus te chamou, amado irmão. Ele te chamou e você tem uma missão. Ele me chamou e eu tenho uma missão. Ele chamou a igreja do Senhor e nós temos uma missão. Nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo, e nós não podemos perder, como eu disse, o sabor, e nem deixar essa luz se apagar em nós. Que você possa sair daqui hoje pensando em como está a sua vida cristã, aonde você precisa melhorar, aonde eu preciso melhorar. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, diz 1 João 1,9. E eu acho lindo, 2 Crônicas 7,14, e eu já vou encerrar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou. Não banalize esse chamado. Isso é coisa séria. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com o pecado, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem por inocente o culpado. Não é ameaçando, não é apontando, é a palavra de Deus, irmãos, porque já foi dito aqui, tudo que nós semearmos nós vamos colher. Que nós possamos sair daqui hoje dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, na tua presença, para que eu seja verdadeiramente o sal e a luz deste mundo. Louvado seja Deus. Obrigado
Que Deus tenha falado ao seu coração, como falou ao meu coração. Que nós possamos ser humildes diante de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai aonde o homem não pode chegar, amados irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais poderosa que espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus que tem poder de transformar, de lapidar, de moldar, e nós precisamos ser humildes, porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Pastor, o senhor finaliza? Ore por nós. Deus abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus.